Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, começando aqui mais um Biblioteca Ostentação. Antes de eu dizer o nome do livro que vamos comentar, eu quero fazer a introdução, né? A altura, como eu fiz da última vez também, sobre o livro dos Racionais MCs. Quero começar então assim. Todo livro é bom, ler é bom, ler faz bem, mas tem aqueles livros que mexem com a gente. Cada um tem o seu, cada um faz a sua lista. Eu tenho a minha. Mas aposto que nessas milhões de listas, um livro há em comum, que é Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Lançado em 2019, o livro já recebeu os prêmios Leia, em Portugal, Jabuti e Oceanos. Torturado mexe com a gente, faz-nos pensar e repensar, e imaginar e refletir e muitos outros es. Quem já leu me entende, quem ainda não, está esperando o quê? Hoje, o tema do Biblioteca Ostentação será o livro de Itamar, que já ganhou traduções para o italiano, o inglês e recentemente para o alemão. Comigo aqui na mesa está o escritor Sacolinha e o professor Jason Silva de Souza. Pronunciei certo, professor? Jason? Certo. Certo, beleza. Quero passar então a bola para vocês já aí fazerem a ostentação do dia, comentar já inicialmente sobre o livro. Bom, primeiramente queria agradecer aí o professor Jason. Maior honra estar com ele aqui. Inclusive, eu fui buscar ele lá na escola dele, lá porque era difícil conseguir trazer o homem. Mas para mim é uma honra, é um prazer imenso, porque aqui na cidade de Suzano, eu tenho muitos amigos que são leitores, mas se tem um amigo que eu sempre vejo com um livro na mão, que está sempre lendo, seja na padaria, seja no boteco, seja na escola, esse amigo chama-se Jason. É esse que está aqui, que está sempre lendo, eu sempre admiro, porque é uma coisa que eu sempre pego no meu pé, né? Antes de eu ser um grande escritor, eu tenho que ser um enorme leitor, eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler. Então, quando eu fiz o convite para o Jason vir aqui, ele falou, pô, não dá, mas eu vou dar aula nesse horário. Eu falei, caramba, temos que dar um jeito de você vir. Eu quero muito que você venha ajudar a gente nessa discussão do Torturado, e o Jason está aqui, então fico muito feliz, muito obrigado. E antes do Jason falar, eu quero ostentar o livro de hoje. Eu tinha trazido, acho que há uns 2 meses, né, no Clube do Livro, acho que de julho, eu tinha trazido Escravidão para falar, né? O tomo número 1, do Laurentino Gomes. E eu falei assim, olha, agora eu gostei tanto, estava na metade da leitura, eu gostei tanto que eu vou comprar os outros 2 tomos. Então, na verdade, o que eu estou ostentando aqui é a trilogia mesmo, né? O 2 e o 3, que eu já adquiri, inclusive estão no plastiquinho ainda, tá bom? Vou começar a ler na semana que vem já o 2, depois o 3. E ele também tem a ver com o livro de hoje, né? Porque o nome já diz, né? Escravidão, né? Essa trilogia da escravidão. E Torturado tem como tema principal aí a escravidão, né? Não é aquele regime que a gente conhece dos livros, né? Da chibatada, das correntes, do navio negreiro e tudo mais, mas é um tipo de escravidão onde parece que a pessoa está devendo alguma coisa para alguém, tem que trabalhar para pagar essa coisa, sabe? Não recebe nada, pelo contrário, trabalha e está sempre pagando essa dívida. Então, no Torturado, acho que é muito importante a gente fazer link com a trilogia da escravidão aí do Laurentino Gomes. Salve, Jason! Salve. Bem-vindo, meu querido. Ok. Eu queria agradecer, né, que é o Sacolinha, o pessoal do Diário de Suzano, e dar um salve também para a comunidade do Toshichiki Yoshikawa, que é a escola onde eu dou aula. Está presente aqui já Robson, mandou mensagem. Né? Para o nosso diretor, Robson, Elaine, Thaís, Paulo, todo o pessoal da coordenação da escola, o professor Eliezer, que ele falou que se eu não falasse isso, ele ia me encher de porrada. Brincadeira, pessoal. O nosso professor de educação artística e é um grande artista também. Então, eu queria dar esse salve pro pessoal antes de começar. A Juliana, nossa professora de educação física, que é parceira também. E é isso aí. Eu não sei quem é, mas você deve conhecer, é o Johnny Pereira. Ele falou assim, ó, Jason é um exemplo de leitor, lê até andando. Isso é verdade, isso é verdade. Eu já vi o Jason andando e lendo, sabe? É folclore, as lendas têm Não, é verdade, eu confirmo embaixo, viu, Johnny? É parte do folclore jasônico. Pois é, Fernando, acho que você vai ter trabalho aqui hoje, né? Porque eu fiz algumas poucas anotações que eu sempre faço, mas olha o Jason, olha o tanto de anotação que o homem fez professor. aí, viu? Não, mas a gente tem tempo aí pra falar aí, pô. Eu queria começar, né? Acho que tem alguns temas que eu separei em relação ao livro do Itamar, que é muito
muito rico, assim, né, a leitura, né, ela é muito bem descrita. Mas eu queria começar falando um pouco, né, como a gente já falou da escravidão, situar o leitor, né, da história se passa onde, em que período, até porque eu me peguei pensando em que ano que é Torturado, né, em que ano que Belonise e Bibiane começam lá, que vão na mala da avó, em que ano? Porque ele mesmo não deixa explícito, né? Sim. Então acho que seria interessante a gente situar para quem está acompanhando um pouco dessa história de Torturado, onde se passa, o contexto social daquela época. Eu vou abrir falando, depois eu vou passar essa parte pro Jason, porque eu gosto de ser um leitor desatento, né? É o que eu sempre digo. Eu me cobro muito quando eu estou escrevendo, sabe? Aquela coisa técnica, aquela coisa do personagem, do foco narrativo, do tempo. Mas quando eu estou lendo, eu quero ser só um leitor. Eu quero ler de boa, desatento, ser provocado, cair numas armadilhas do escritor, porque eu quero me permitir a isso. E aí eu queria fazer alguns comentários nesse tipo de contexto de leitor que eu sou. Eu gostei muito do livro, mas senti uma certa dificuldade até a segunda parte. Uhum. Tinha hora que eu confundi, que eu achava assim, será que o Itamar, ele tá colocando ali as duas personagens como sendo uma personagem só? Porque tinha hora que a Belonísia falava, mas parecia que era a Bibiana que estava falando também. Tinha hora que eu tinha dúvida se eram as duas que de fato tinham cortado a língua, tinham perdido a língua, então, sabe? Vai dar spoiler, não tem Não, como. não tem como, né? A gente só não vai falar o que acontece no final, né? Mas... Acho que a Isabela não leu, mas eu achava, e acho que ele induz a isso, que a Bibiana que perdeu a língua. Mas depois se descobre que não, que é a quando Belonísia. casa e sai embora, e não, vai até embora. ali eu ainda não sabia. Então, até eu também não sabia. Eu fui descobrir quando começa a segunda parte, que começa eu perdi a língua. Todo mundo já sabe que é a Belonísia. Aí ele fala, mas peraí, a Bibiana não foi embora? Não fomos nós que falamos isso, é o Jason que tá falando. Aí eu voltei, eu até voltei pra ler, eu falei, será que eu Sim. entendi errado a história? Sim. Aí eu falei, não, é isso mesmo, ele quer talvez confundir, não sei. E aí outra coisa que eu pego, que eu fui pego nessa coisa de estar desatento, foi na ideia do tempo também, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu falei, mas não tem nenhuma data aqui, não tem nenhum ano. Aí eu comecei a pegar alguns elementos, né? Essa questão da faca, né? E, a faca tem um ferro, então já é um momento em que, enfim, a gente está ali falando da indústria, de maquinário. Eu já vou anotando o que você tá falando. Aí daqui a pouco aparece a Ford Rural. A moto mais no final. A moto, que aí eu já penso, final da década de 80, década de 90 e tal, e fui indo, né? Aí depois eu percebi que eu falei assim, eu tô me apegando muito a essa questão, acho que nem isso que interessa. Só quando eu chego na terceira parte do livro, que é quando tem um terceiro narrador, né? Foi que começou a cair a ficha de um monte de coisa. Que aí esse terceiro narrador, que é um narrador quase que onisciente de fato, porque Sim. não é uma pessoa, né? Que tá narrando a história ali, ela começa a colocar todos os pingos nos is. Aí eu comecei, e foi A atrás de A, sabe? Agora sim, se encaixou e tal. Então eu fiquei muito apreensivo nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque eu tava lendo como um leitor mesmo, desatento, tranquilo, nada dessa coisa técnica de pegar e tudo mais, porque eu só vou buscar depois algumas coisas do livro, informações, vídeos e tal, quando eu termino. Sim. Aí sim eu vou buscar, porque o livro ele continua para mim, né? Então eu fico muito feliz nesse sentido, porque eu consegui consumir o livro como um leitor, né? Porque eu adquiri o livro, o escritor aqui para mim ele era um prestador de serviço e eu queria que esse serviço fosse bem prestado. E eu gosto de ler nesse sentido, como, me surpreender e falar, putz, não, eita, nossa, vixe, e tal, sabe? Então ele me contemplou bastante nesse sentido. Aí depois entra a questão técnica, que aí eu vou aguardar o Jason aí, porque ele tem muito mais conhecimento de causa. Então, mas esse lance da confusão entre as duas personagens é porque a Bibiana, ela é a voz da Belonísia. Ela fala ela é irmã. a voz, por isso que tem essa eu acredito que essa confusão que o escritor coloca e que deixa a gente nessa... A gente fala, mas quem tá falando aqui? Você confunde mesmo, você não sabe quando é a Bibiana e quando é a Belonísia. Então, eu acredito que seja intencional, né? Porque a Bibiana é a voz da Belonísia, é a que fala por ela, né? E aí tem todo... O livro, ele é um palimpsesto, porque ele é um monte de coisas,
E você tem toda essa questão metafísica também, da voz, né, do sem voz. Uhum. E essa referência, né, de Torturado, que ele tira de um verso do Marília de Dirceu, do livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, que tem essa expressão, né, torturado. E o lance dela não conseguir falar. Dela tentar falar a palavra arado e sai uma palavra torta. E esse torturado também como uma metáfora do Brasil que não se resolve, que é um torturado, que é uma fala que é uma... porque o Brasil tem essa mistura do moderno e o atraso, né? Uhum. O Brasil tem coisa medieval, tem coisa da pedra e tem coisa extremamente... E é algo que não se resolve, né? Então, essa ideia de que é um livro sobre passado que está falando é um passado que é presente. Uhum. E que você tem esse choque e que não se resolve. Então, essa é a sacada da questão da língua lá, do corte. Dessa confusão que a gente tem no primeiro capítulo, que você fica mesmo confuso. O que é isso? No meu caso, eu ficava pensando assim, onde o Socolinha me meteu? O Socolinha me mexe nessas coisas. Mas é isso, é essa sacada, né? De que ela é a língua da irmã. Da irmã. Uhum. Né? E esse período, né? Eu tenho que falar devagar, senão eu mato tudo de uma vez, tá? Vocês têm que ir me cortando, assim, que é as coisas de prof. Sim. E o lance de que esse período que eles tratam, em historiografia, a gente chama de período de pós-escravidão, pós-abolição. E que tem duas falhas na historiografia e duas coisas que a gente não estuda. Quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente se preocupa com a escravidão, mas a gente não pensa na situação do homem livre. Qual era a situação do homem livre na sociedade escravocrata? Então, você imagina um sujeito que era branco e ele não tinha dinheiro, ele não era um... Porque a gente imagina o branco, todo mundo era fazendeiro e tal, mas o branco que não tinha dinheiro, que era um pobretão que vinha lá de Portugal ou fugido de alguma guerra lá na Europa. E esse cara, ele não tinha dinheiro. Então, como que ele vivia? Se todo o trabalho ele era feito por escravos. Qual era a condição desse homem? Né? Todo o trabalho era a situação dele era um desempregado. Né? Uhum. E o que ele tinha que se submeter a fazer os trabalhos que o escravo não podia fazer. E o homem negro livre. Né? Qual era a situação do homem negro que era livre? Como que ele conquistou essa liberdade? E as situações em que ele se via exposto, porque toda hora ele era parado, porque se ele era negro, ele só pode ser escravo. Então, era a situação do homem... tendo que mostrar o RG, que é a carta de alforria, né? Que até hoje a gente tem que ter. O cara tem um documento lá para provar que, olha, eu fui alforriado aqui. Às vezes ia preso, às vezes o antigo senhor tinha que ir lá para tirar o cara da depósito, lá onde colocavam escravo. Às vezes ele era livre, mas ele era preso e revendido para um outro. Aí tem as situações mais doidas. Então, a gente costuma não ver, não estudar isso, é uma coisa que a gente... E é mesmo, a gente pensa como escravo. A gente não lembra que tinha os homens livres. E o período o período pós-abolição, porque parece que os negros aparecem. Foi lá, teve a abolição da escravidão, a princesa Isabel foi lá e assinou lá o decreto e parece que não tem mais negro, né? Tem um historiador que fala, bom, aí o negro é só estudado como problema. Né? Depois que acabou a escravidão, e tem poucos estudos sobre esse período, né? E, então, o livro, ele está dentro desse contexto do pós-abolição, da situação do negro no pós-abolição, e eu diria do Brasil no pós-abolição, e o foco de que essa escravidão essa escravidão que permanece com a outra forma, né, de manter as condições de uma sociedade escravocrata, mas agora com outro contexto. Estou falando muito, não estou deixando mais ninguém falar. Não, tranquilo. Não, tá interessante o contexto. Quando a gente volta para essa questão do tempo aí, eu como leitor aí estava ali tentando, falei, não, vou tentar adivinhar esse tempo. Eu não consegui matar a charada de quando inicia a história. Até porque tem uns flashbacks, né, na época que o encantado, né, o Zeca Chapéu Grande, o pai das meninas, né,
Quando tem um flashback que volta lá, quando ele saiu de um local para chegar até essa fazenda, né? Caxangá para Fazenda sair da Caxangá para fazenda Negra. Isso, Água Negra. Até aí eu não consegui pegar muito bem, mas eu tenho uma leve impressão, acho que um chute certeiro de quando termina. Eu penso que esse livro termina final da década de 90, no máximo começo dos anos 2000, por quê? Se a gente for falar de políticas públicas, que as políticas públicas dos governos do PT, ele chega nos rincões, ele chega nos fundões, né? Então, por exemplo, se você ir lá em Berilo, que é uma cidade do fundão do Vale de Jequitinhonha, que é onde minha família nasceu, que lá tem um quilombo, lá chegou energia elétrica em meados dos anos 2000, através do Luz para Todos. Lá não chegou Minha Casa Minha Vida, mas chegou a questão da certificação das terras quilombolas. Chegou também o Água para Todos, que era o sistema de cisterna para captar a água da chuva, né? Então, na fazenda, apesar de ser um local privado, mas você não ouve o pessoal falar de políticas públicas ali. Você não ouve o pessoal falar do Bolsa Família, do Água para Todos, do Luz para Todos. Você não vê. Então, assim, não chegou. Se não chegou nesse momento, então o livro ele termina até meados de 2002 no máximo, né? Uhum. Daí para baixo, ele não vem para cá. Uma das pesquisas que eu estava fazendo no YouTube, uma professora falou assim que, olha, a gente não tem noção se o livro termina no governo Lula ou no governo Bolsonaro. Falei, é impossível terminar no governo Bolsonaro. E também, praticamente, diante dessa minha fala, difícil chegar até o governo Lula. Porque senão a gente estaria falando de políticas sociais, né? Verdade. E eles não estariam brigando com os donos lá para certificação. Isso aí já estaria no governo, né? O livro termina com a discussão começando a pintar. Sim. Né? De certificação da terra e tal. Chegam algumas... Eu não lembro exatamente como ele descreve... Você que está com o livro aí, mas... eu não lembro como ele descreve exatamente, mas o final ele diz assim, agora não tem como as pessoas ignorarem mais nós, né? Eles sabem que a gente existe e sabem que a gente tem que fazer alguma coisa por nós. Uhum. Então, é bem interessante mesmo. Eu acho que você falando aí agora realmente faz bastante sentido de que seja mesmo no fim dos anos 90, início dos anos 2000, exatamente, né? Exatamente. Que a gente não ouve falar disso no livro, né? Não. Então, mas assim, eu acho que assim, essa coisa que você colocava dos truques, né, da literatura. Eu li com um prof chato lá. Fazendo anotações. Cheio de risco. Tá cheio de risco o livro. que é essa coisa de que ele empresta pra personagem, que eu vejo que muita coisa dele mesmo, assim, como que ele também, o escritor, como homem de esquerda, em alguns momentos ele entra dentro do livro e põe a voz dele, que eu acho, porque o livro ele tem essa coisa de ter várias referências, tem várias referências literárias misturadas ali. Então você tem coisas que lembram o realismo mágico, né? Coisas que lembram o realismo mágico, coisas que lembram o Jorge Amado, coisas que lembram o Guimarães Rosa e coisas que lembram o realismo socialista. Tem coisas que lembram você falou aqui. Então, eu peguei um trecho aqui que ele faz um discurso de economia ricardiana, né? Que a personagem fala igual um militante, assim, né? Que é aqui, ó, apoiava a enxada, na página 185, né? Final do livro aqui, apoiava a enxada em pé no solo, segurando a ponta do seu cabo com um dos braços. O documento da terra não vai lhe dar mais milho, nem feijão. Não vai botar comida na nossa mesa. Retirou o papel e fumo do bolso e começou a fazer cigarro. Você imagina o cara fazendo cigarrinho lá, né? Está vendo esse mundão de terra aí? Olho cresce. O homem quer mais, mas suas mãos não dão conta do trabalho. De trabalhar ela toda. Dão? Você sozinho consegue trabalhar essa tarefa que a gente trabalha? Essa terra que cresce,
que cresce mato e que cresce a caatinga, o buruti, o dendê, não é nada sem trabalho, não vale nada. Né? Que é uma posição, né, eu acredito que é o próprio escritor que está entrando no debate, fala assim, vou pôr esse cara na parede aqui, né? Que é a centralidade do trabalho, da terra como o que dá valor à terra, o trabalho que a gente faz em cima dela. Né? Então eu acho isso, que ele tem essa... inclusive críticos mais conservadores pegam essa parte, que falam, ele é um militante marxista aqui, mas... Quem fez essa fala foi o Zeca, né? O Zeca Chapéu Grande. O Zeca Chapéu Grande, né? Ele foi no momento em que ele não estava gostando nada da ideia do sindicalismo, da luta pela terra e tal, né? Que era do cunhado dele que tinha, né? O cunhado não, desculpa, genro, né? O genro dele, que era o marido da Bibiane, que tava tentando trazer essa Sutério, parte. né? Sutério, né? Sutério? É o Sutério, né? Não, Sutério é o... Ou Severo. É o Severo. O Sutério é o capataz. O Severo. Não era Severo, era outro nome. O nome do sindicalista que é casado lá com a Bibiane. Eu não isso, lembro. É que são vários personagens. Peraí que eu já acho aqui já. Mas, enquanto isso, posso pontuar aqui... Coloquei aqui, é o Severo? É Severo, isso mesmo. O marido da Bibiana, né? Isso. É isso mesmo. Meu pai não falou o nome de Severo, mas sabia que ele andava de conversa com o povo da fazenda contando história de sindicato, de direitos e de lei. De direitos e de lei. Aqui parece um encontro não, mas um desencontro, né, de gerações, né? Dois mundos. Porque a gente pega o Zeca Chapéu Grande, que é alguém que era... lembra muito a minha bisavó, cara. Era alguém que falava assim, olha, você nunca pode deixar de agradecer, de ser grato, porque eles estão dando trabalho, eles estão dando dignidade pra gente. E aí chega a outra geração, né, que pode ser a nossa geração, que a gente não se contenta só com isso. A gente fala, não, mas espera aí, tá errado. Né? Tudo que a gente já lutou, tudo que a gente fez por essa terra, por esse povo, já pagou. E agora eles que têm uma dívida com a gente, né? Então, talvez eu acho que é um... E aí que começa o choque, e é aí que começa o desânimo do Zeca Chapéu Grande. Porque parece que o que mata ele não é só a idade, mas é o desânimo. Ele começa a desanimar. Ele chega nesse momento e ele fala assim, caramba, né, meu? Essa geração de hoje em dia tá lutando por algo que não é para lutar. A gente tem que agradecer. E aí onde ele começa a desanimar, começa a definhar, e nem aquilo que para ele é um dos melhores momentos da vida dele, que para mim é o meu melhor momento, que é o café da manhã, quando você senta para tomar aquela xícara de café quentinho, fresquinha, ele desanima, ele não quer tomar, o café fica ali esfriando. A batata doce ou a mandioca também, que acaba de sair do fogão a lenha, que ela descreve isso, uma das filhas descreve isso muito bem, ele não chega nem a tocar, fica lá assim, né? Isso é um momento muito mágico para mim, né? E aí, voltando dessa questão que você citou do realismo mágico, de um quase, né? Você falou um quase realismo, mas tem gente que defende que o livro ele tem essa ideia de realismo mágico, quando pega a ideia dos encantados, do Jarez e tudo mais. E numa conversa do Itamar com o Leandro Carnal, o Carnal defende essa ideia de que não tem nada de realismo mágico ali, né? Porque a ideia de falar de um realismo mágico quer tirar um pouco da originalidade de uma religião de matriz africana, né? Que tipo assim, isso não é religião, né? Isso é um realismo mágico. Então, que religião é essa? O tal de Jaré, que ninguém conhece no Brasil. A gente conhece Umbanda, a gente conhece Umbanda e Candomblé. Candomblé. Agora, Jaré, não, isso aí é realismo mágico, é literatura fantástica. Isso não existe na realidade. Mas para mim existiu, principalmente quando chega na última parte, que é narrada por um encantado. É Santa Rita Pescadeira, Santa Rita Pescadeira, que tem uma imagem belíssima de ela falando que monta no cavalo dela, que é a Maria Miúda, né? Que ela monta no cavalo. E eu dou graças a Deus que essa personagem, essa encantada, aparece na história. Porque foi ela que fez eu entender toda a história. Eu acho que de propósito, na verdade, né? Porque acho que ele deve ter pensado, como que eu vou trazer o pingo nos is agora? Aí ele traz a da encantada no final. Eu queria só pontuar duas coisas aqui. O livro também tem muito salto temporal, né? Porque, por exemplo, do incidente da faca até a partida da Bibiana se passam quanto tempo? 20 anos, talvez? Por aí. Por aí. Aí, máximo, mais né? da Bibiana fora da fazenda, mais 10, isso eu me lembro. Mais 10 anos que ela fica fora, até ela retornar. E aí, mais quanto tempo até o fim do livro? Mais uns 10, no mínimo?
É. Então, assim, esses saltos temporais também a gente acaba dando uma perdida, né? Sim. E nessa parte que você citou, professor, sobre o que o que o escritor, né, o Itamar pontua, ele fala, pelo menos é o que eu vi numa entrevista dele no Roda Viva, ele viajou muito pelo interior, né, da Bahia, do Maranhão, para pesquisar. Não para o livro, pesquisar para o mestrado, doutorado que ele estava fazendo. Mas eu acredito que muito do que ele viveu nessa experiência, ele quis trazer para na pontual na história dele, né? Então, quando ele cita essa parte, quando ele vai citar... Ele mesmo, na verdade, fala que ele trouxe muita inspiração das vivências, né? Da rotina dessas famílias que ele conheceu para a história de Torturado, né? Quero falar... Se não for, eu queria já trazer o próximo tema, que é, de fato, as religiões, né? Sim, que então já embarca aí. Já vamos embarcar, então, nela, né? A religião começa muito... Tem ali a questão de catolicismo, mas também tem essa parte da Umbanda. Eu não vi essa entrevista do Karnal, mas o Jaré, pelo que eu vi, existe mesmo na Chapada Diamantina. Existe. É uma mistura de Umbanda, Candomblé, um pouco de espiritismo, né? Então não é uma coisa 100% inventada, na verdade existe mesmo. Não é, mesmo, tem né? tese que Tem fala do Jaré. Tem os pontos lá de Santa Rita... Pescadeira, Santa né? Rita Pescadeira... Eu queria que vocês comentassem, então, um pouco em cima dessa parte de religião, até pensando no Brasil atual, né, que é bem intolerante religiosamente, a opinião de vocês desse... Porque é bem explícito, desde o começo ao fim, assim, né, e particularmente falando, assim, às vezes a gente acaba... Porque, né, às vezes vem de uma família conservadora em certos pontos, que você não tem essa... tão abertamente se falando dessas religiões e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem, então, um pouco em cima disso, né, da importância de trazer esse contexto para o livro. Sim. A gente estava vindo no carro conversando e o Jason comentou, né? Ele falou assim, não, eu estava numa conversa e tal com alguns professores e eu falei assim, olha, eu sou ateu, mas eu acredito que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, né? Ou num Deus, ou num partido político, ou numa linha de raciocínio. A gente precisa acreditar em alguma coisa. Porque... é só assim que essas pessoas vão ter uma razão para viver, né? Vão se manter vivas, né? E no caso do livro é isso mesmo, né? Inclusive o poder do dono da fazenda, o dono ali na época do Zeca Chapéu Grande, ele só se mantém e a galera não se rebela, o povo continua sendo grato ao dono da fazenda pelo espaço para moradia, porque tem uma liderança religiosa lá que fala pro pessoal, olha, tem que ser grato. Olha, não vai por esse caminho, olha, vai por esse. Que é quem? O Zeca Chapéu Grande, que é o cara que recebe lá como é o nome do... É a Santa... Encantado, que ele chama, né? Isso, que no início, logo no início de tudo... que a Santa Rita Pescadora. que ele fica com com receio de se vestir de mulher, né? Porque é uma... é verdade, mas isso é muito doido, né? E tem umas coisas que ele descreve ali, que eu lembro que quando eu tava na Bahia, assim, a gente ouvia muita história desse tipo, de que a pessoa ficava biruta lá porque ela não aceitava ser... Ela tinha o santo, né? E ela não aceitava entrar para a religião e a pessoa tinha sido escolhida lá para ser o avatar lá da entidade, o cavalo, né, do santo. E a pessoa se recusava a... E aí tinha esse lance de que a pessoa ficava biruta lá, enquanto ela não ia pro terreiro para se tratar, né, e para ela se tratar, e ela só se normatizava depois que ela aceitava que ela era que ela era um cavalo de santo, né? Sim. Alguém para receber, né? Mas eu fiquei lembrando muito dessas coisas assim da minha infância, das coisas que eu ouvia assim dos adultos falando, quando descreve o Zeca Chapéu Grande, que ele fica doidão lá dentro da mata. E me lembrou muito das minhas leituras de Nina Rodrigues, embora Nina Rodrigues fosse uma racista, né? Ele livros que descreve esse tipo de situação também. Mas eu acho assim que há esse lance que tem um embate entre as duas lideranças, né? Um embate surdo entre as duas lideranças, que é a liderança tradicional, que é o Zeca Chapéu Grande, e a liderança
moderna, né? Que é o sindicalista, né? Que tem, então você tem você tem essas duas lideranças, porque e esse lance da pessoa que saiu e a pessoa que ficou também, né? Porque eu sempre confundo a Belonísia ficou sem a língua. Isso. Porque a Belonísia fica e a Bibiana sai. E a Bibiana que vai para outro, que ela aprende, estuda, vira professora e tal. E a Belonísia fica, né, no mundo encantado. Então, essa coisa lembrou muito essa coisa do Weber, essa questão do desencantamento do mundo. E o livro, ele também mostra os processos de desencantamento. Que conforme você vai vendo que o tal do mundo moderno vai se aproximando, você tem não só a substituição da liderança... A liderança carismática tradicional pelo sindicalista, você não só tem esse embate, como você também tem a mudança do patriarcal, né? Do patriarcal, do senhor de engenho patriarcal, pelo burguês moderno, que é quando o cara vende a fazenda para um outro... Né? Quando a fazenda passa para um outro dono, que é um sujeito mais próximo do capitalismo moderno. O empreendedor. O empreendedorismo e aquele, como dizia o Caio Prado Júnior, o patriarca bonachão lá do Gilberto Freire, né? Que não é mais aquela figura do senhor de engenho patriarca, né? E sim o burguês empreendedor moderno. Que aí o cara já derruba tudo e como que vai ficando cada vez mais desencantado, né? Que vai tendo um desencantamento, que os encantados vão, né? Sim. As pessoas se convertem a outra religião, ele mostra qual o papel, né? Ele também fala do protestantismo, qual o papel do protestantismo nesse desencantamento. Tem um momento que tem, né? Um embate, chega um pastor lá, que até quer ser vereador, e aí tem... quando tem aquela troca dos donos da fazenda, né? Que passa para um novo chefe, vamos dizer assim. E aí a esposa desse chefe vem com um pastor de casa em casa. Aí gente já começa a ir para esse lado aí do pastor, começa a olhar feio para a família da Belonísia, da Bibiane, que eles praticavam o jaré. Tem esse... É um momento que lembra a chegada dos portugueses aqui no Brasil ou em outros lugares lá na África e começam a catequizar, né? E começam a falar, olha, a religião, olha, isso aqui é um santo, olha, existe esse Deus e tudo mais. Esse é o momento, porque chega-se lá na fazenda o pastor, o novo dono da fazenda, e aí eles começam a conversar com a esposa do Zeca, que é, como é o nome dela mesmo? Salustiana. Salu, né? Começa a conversar com a Salu e tudo mais. Então, a Salu ali, ela representa o índio ou o negro que vai ser escravizado. E aquele pastor ali é como se fosse o representante da coroa portuguesa, chegando com a sua religião, chegando com o catolicismo, né? E aí, voltando à questão que você perguntou das religiões, eu queria chegar no ponto de dizer na questão da crença, né? De acreditar em algo, de se apegar em algo para viver também, né? A família da parte da minha esposa é toda baiana, né? Toda lá da costa do Dendê, enfim, região de Birataia e tudo mais. E é incrível que todos eles bateram tambor em algum momento da vida deles, todos eles fizeram o caruru, todos eles fizeram o Cosme e Damião. E hoje, a maioria virou evangélica. A maioria. E eles escondem que bateram tambor, escondem que fizeram caruru, que fizeram Cosme e Damião, porque isso para eles é uma coisa, não, isso aí é coisa do demo, é uma coisa de outro mundo e tal. Eles não deixaram de acreditar num Deus, porque quando eles batiam tambor, eles acreditavam em um Deus. Hoje eles acreditam em outro Deus e estão em outra religião também. Então, assim, de uma certa forma, a gente precisa se apegar em algumas coisas, né? A gente precisa ser crente em alguma coisa, seja religioso ou não, mas é o que acontece no livro. Por que a Bibiana, não, a Belonísia ficou na fazenda? Não foi só porque ela não casou ou achou alguém para fugir, mas ela tinha um lado mais pro pai, né? Tem um momento que ela
abaixa no chão para escutar a terra. Como o pai fazia. Tem um momento em que ela acha aquele objeto do início do livro e fica com aquele objeto de novo. Ela tem uma manha com a terra, né? Ela planta. Tudo que ela planta, ela colhe. Então, essa coisa dela ter o contato com a terra é de acreditar em algo. E tanto que eu até fiquei pensando, eu falei, ela vai substituir o pai na religião. Ela que vai receber agora o encantado. Mas não acontece isso. E outra coisa que não acontece, que eu fiquei puto com o Itamar. Fiquei puto, é foda. Pois é. Não tem aquele trecho que ela começa a defender uma mulher que sofre com o marido? Maria que o marido Cabocla. Isso. Não tem aquele trecho em que a mulher começa a trançar os cabelos dela e ela começa a ficar ali naquele momento mágico, uma coisa que ela nunca tinha sentido antes? Eu falei, aí vai ter coisa. Ela vai se descobrir agora nesse momento. Belonisa vai se descobrir. Eu também achei isso. E o Itamar, ele não desenvolveu essa história. Mas eu fiquei puto, meu. Então, mas aí uma crítica que eu tava lendo ainda hoje naquele site Terra Redonda, que o crítico ele coloca isso, que ele é um romance que não resolve também. Não resolve a questão da terra, não fica resolvida, a questão da. Não tem uma. É um retrato do Brasil, para usar o nome do livro do Sérgio Buarque, né? É um retrato do Brasil, né? Que não se resolve. As coisas não se resolvem. Fica sempre essa tensão do moderno e o tradicional E assim as coisas vão caminhando. É o ornitorrinco, como falava o Francisco de Oliveira, né? Que é um bicho que ele é... Você não sabe se ele é mamífero, se ele é réptil, se é né? Então, eu acho que o livro tem essa... Talvez seja de propósito, que é uma coisa que não se decide. Eu acho que isso também é culpa do celular, viu? É culpa do momento atual que a gente vive, porque se a gente pega os livros de antigamente, eram livros tudo de 500 páginas, o que tinha que resolver, resolvia. Aqui, ele teria mais tempo para resolver essa questão da Belonísia, de se encontrar com a Maria Cabocla, essa questão da terra, talvez a chegada do Luz para Todos, da cisterna, enfim, da própria... Belonísia receber mesmo, né? Alguma coisa, né? Sei lá. Porque se tem um negócio que nós, escritores, não podemos deixar, é cordas soltas, né? Pano pra manga. A gente tem que tentar resolver tudo isso daí. E quando a gente vai lá e dá a ideia de que, olha, vai rolar um romance entre essas duas aí, né? Foi muito explícito. Mas eu acho que ele deixa essa tensão... suspensa, né? Mas, por que a Bibiana... Não vou fazer o que o leitor espera que eu vou fazer aqui. Mas por que a Bibiana pode ter o seu momento de amor? Mas aquilo lá é muito doido, assim, que ela voltar pro cara que bateu nela, e é muito louco. E ele coloca uma coisa, assim, que é assim... Como que ela não voltaria? Porque, na verdade, ela não tem pra onde ir. Ela não tem pra onde ir. Ela é uma mulher que ela vive ali naquele lugar, não é a que foi embora. Como é que é o nome dela? Bibiana? Bibiana. Mas a Bibiana, mesmo a Bibiana, ela ter ido embora, ela vai embora porque encontrou um homem que é o príncipe encantado, que foi lá, tirou ela e levou ela embora, certo? Que ela vai com o sindicalista. E a outra personagem, ela não tem saída. Né? Ela é igual o negro que trouxeram lá trouxe lá da África, e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então ela não tem saída. Agora, eu acho assim que eu queria ver como que uma mulher comentaria esse livro. Verdade. Né? Como que seria porque ele tem essa questão da mulher também está posta no livro. Né? E eu acho que o que ele coloca aí é que ela não tinha... Porque para onde ela ia ir? E que é uma batalha que a gente tem hoje em dia. Porque o que acontece? As meninas, elas têm uma outra disciplina e a gente recebe uma educação grotesca,
A gente que é homem, a gente recebe uma educação grotesca. Então, as meninas têm uma outra educação, elas têm uma outra disciplina. Reproduzem também ideologia machista, muitas vezes. Mas você observa que elas têm uma outra disciplina e o que acontece? Elas conseguem cargos, elas conseguem cargos mais altos, depois, quando elas saem da escola, elas conseguem cargos mais altos. E qual é a consequência disso? Ela não aceita mais ser a personagem lá que não tem para onde ir. Uhum. Ela não vai ficar mais nesse papel, né? Dela não ter para onde ir. Então, eu vejo que isso, uma das crises que a gente tem hoje é essa, porque as mulheres não vão aceitar mais isso. Porque, às vezes, o salário dela, às vezes, é maior do que o do cara. Então ele permanece com uma visão do que o que é ser homem, que é essa visão dos personagens do Torturado. Uhum. Então, eu acho que aí... Mas eu queria ver uma feminista debatendo isso. Sim. Queria ver uma... Mas eu... Porque, assim, isso não entrou na minha cabeça, cara. Porque... a nossa visão... Mas eu fiquei pensando nas minhas alunas. Até a primeira vez da Belonísia foi uma coisa bruta, cara. Não teve uma palavra, não teve um carinho. Chegou, fez e pronto, foi-se embora. Uhum. E ela ficou ali sentindo um momento de dor. E no momento em que ela vai ter ali, parece que vai acontecer alguma coisa, que ela vai sentir, sei lá, um momento de felicidade, não acontece esse momento de felicidade, né? E, enfim, ela foi tirada da casa à força, tipo assim, você tem que sair, você tem que casar, né? Você tem que se juntar com um homem. Foi, contra a própria vontade. E aí, na hora de ter uma relação sexual, é da forma que aconteceu. Aí o cara bate nela, o cara ameaça bater nela, porque né? Porque também ninguém ousa desafiar a Belonísia, não. Enfim, a gente começa a história com as meninas sofrendo e... não posso falar o final também, né? A gente Mas enfim, né? Infelizmente, a gente tem uma entrevista depois, daqui a pouco. Sim. Aqui. Mas eu não queria sair, antes de a gente entrar também nos assuntos, que esse livro, assim como bons romances, tem seus mistérios. Sim. Por exemplo, como a gente já falou bastante de quem tinha perdido a língua, óbvio que isso é explicado no livro depois. Mas, por exemplo, quem matou Severo não fica esclarecido. A gente subentende que foi a mando daquele novo dono da fazenda, mas não fica claro. Não fica claro. Quem é aquela onça que aparece lá atrás, quando o Zeca Chapéu Grande foge para o mato, e que volta a ser mencionado no final, né? E a gente também não falou até agora, mas óbvio, não é tão relevante para a história, mas é um detalhe que ficou sem explicação. Aquelas duas irmãs gêmeas, Crispina e Crispiniana, cada uma tem um filho. Será que é do mesmo cara ou não é do mesmo cara? Fica também subentendido que seja, né? Também. Essas duas personagens ficam... É uma coisa que o Socolinha falou, né? Que até umas coisas que ele deixa solto deixa solto. Isso é uma série de símbolos, assim, que é difícil de gente decifrar, né? Que é bem... Mas eu ainda me apego nessa interpretação, de que, para mim, é um processo de desencantamento do mundo. De que E o meu problema é eu falar o final, né? que é o lance de que... Esse lance de que o final ser o último capítulo ser contado sobre a perspectiva da Santa Rita Pescadeira é muito doido, porque ela é encantada no mundo desencantado, né? Uhum. No mundo qual a situação do encantamento nesse mundo e ela meio que desabafa, já não é mais como era, não acho ninguém pra me acomodar, né? Como a moça, a senhora que ela... Eu não lembro o nome da senhora que ela... A Miúda, Maria Miúda. A Miúda, Maria Miúda. Então ela não acha ninguém como Maria Miúda mais. Ela dá uma desabafada nesse último capítulo, né? Eu acho que por si só o próprio Jaré já é cheio de mistérios, né? Só ele já bastaria pra gente ficar cheio de comichão, tentando entender e buscando. Mas o Itamar, eu acredito que ele presta um grande serviço para essa religião, porque uma coisa é você ter algumas teses falando do Jaré, algumas pessoas, algumas autoridades. Outra coisa é você ter um livro de ficção
que ganha aí vários prêmios, né? Entre Sim. eles o Oceano Jabuti e o Leia, de Portugal, e que está sendo falado... Foi traduzido já para o italiano, agora para o alemão. Vários outros países. Então, e vai virar filme logo, ou minissérie, enfim, acho né? que é uma minissérie, se não me já engano. foi vendido os direitos autorais, então, assim, ele vem prestando um grande serviço para essa religião de matriz africana e, ao mesmo tempo, ele mostra uma necessidade latente. Isso eu percebi quando eu estava lendo, então, uma necessidade minha, e depois de eu ter visto algumas entrevistas, uma necessidade latente do próprio Itamar, né? Porque nós, negros, quando a gente vai buscar um pouco da nossa origem, um pouco da nossa história, a gente consegue chegar no máximo, até o nosso bisavô, a nossa bisavó. A partir daí, a gente não tem mais história, a gente não tem mais documento, né? Em 2002, eu estava lendo Negras Raízes, do Alex Haley, e eu fiquei doido para saber da minha história, de onde eu vim, que lugar da África que os meus antepassados vieram, como é que eles chegaram até aqui, se eles chegaram pela Bahia, se eles chegaram por São Paulo, enfim, onde é que foi, e por que meu povo foi parar em Minas Gerais, né? Por que a minha tataravó, né, tava lá, enfim. E aí, quando ele vem contar essa história, né, colocando lá os encantados, os jarez e tudo mais, eu vejo que ele tenta buscar uma história que está, entre aspas, apagado, né, que não existe mais documento. Aí vai nessa história da própria religião, que é uma religião que tem várias religiões envolvidas ali, você vai pegando, tem o sincretismo religioso, e aí você vê essa necessidade que é gritante da gente querer saber da onde a gente é, da onde vem o nosso sobrenome, né? Como é que o nosso povo chegou até aquele local que deu origem a isso, que deu origem, enfim. É algo que a gente ainda precisa desvendar e talvez seja o maior mistério. Nem seja o jaré, nem seja essas pontas soltas que o autor deixa no livro aí também, mas é da nossa origem, né? Da onde eu vim, né? Que lugar da África. Eita. É complicado. Eu queria também pontuar uma curiosidade que me veio agora, né? Falando um pouco dessa coisa de sindicalismo. Não sei se eu tô viajando demais, mas o filho primogênito da Bibiana com o Severo, né? Se chama Inácio, que acaba indo embora para estudar, para seguir os passos do pai. Se há alguma coincidência de Inácio com Luiz Inácio Lula da Silva, não sei. Mas me veio agora essa coisa na cabeça, assim. Será que ele não quis também deixar aí uma incógnita em relação ao nome do filho ser Inácio e ele também seguir essa tradição? Mas tem uma coisa legal também que ele coloca, que e foi no governo do Inácio também que você tem a questão dos quilombolas, né? Porque tem essa coisa da consciência de ser quilombola, né? que é um quilombo. E tem um diálogo assim no fim do livro com o delegado. E essa coisa da lei de terras, ele chega a citar a lei de terras, que é lá do período do Império, qual foi o papel da lei de terras, e ele trabalhar essa questão, né, da consciência dessa população, né, que está mudando, de que eles precisam ter que eles têm o direito à terra e que a terra ela é aqueles que trabalham, né? Uhum. Aqueles que trabalham na terra, que têm o direito de utilizar a terra. E agora, para mim, ficou essa coisa também da passagem da liderança moderna para a liderança tradicional, porque é só quando o Zeca Chapéu Grande morre que surgem outros que desafiam, que vão enfrentar essa situação. Então, como que é... Porque a gente também fica numa posição ambígua, a gente não tem uma nostalgia romântica como que fica? Porque como que fica esse papel da religião? Porque, de certa forma, era essa religião que permitia que dava força teológica para o substrato ético, essa ética que era uma ética patriarcal, que permanecia que eles continuassem sob dominação. Né? Porque, na verdade, era isso. O papel do Zeca Chapéu Grande era esse, que ele falava que não, que a gente tem que agradecer aqui o fazendeiro que deixa a gente viver aqui. E ele utilizava
em momentos específicos, ele se utilizava dessa questão religiosa para ele colocar também o fazendeiro na parede e exigir que ele fizesse a escola, por exemplo. Ele também tinha um jogo aí que ele utiliza, mesmo falando com muito respeito, né? Olha, Vossa Excelência não fez a escola que prometeu na outra eleição. Então, ele utilizava também isso, né? O fato de que o fazendeiro ele também precisava estar ali, fazer aquela demagogia de estar ali junto com aquele pessoal para manter o poder dele. Então, ele também utilizava isso para pressionar, para conseguir coisas. Mas, para mim, ficou essa questão da nostalgia, né? A nostalgia com o passado e como que a gente... como que a gente responde isso? Porque o fato é isso, conforme foi se desencantando, foi tendo desencantamento do mundo, eles também foram lutando contra o opressor. E conforme eles... isso causa um desarranjo, porque o sindicalista é morto, né? Ele é morto. Quem enfrentou essa lógica morre, né? O que o Hegel fala, né? Um diz sim e o outro diz não. E aí, no momento em que um diz eu quero e o outro diz não. Que aí você tem a luta do senhor e do escravo. Você tem que a dialética do senhor e do escravo. Né? Que o senhor afirma sim e o escravo grita de volta não. Então, e aí o Hegel fala, o que arrega é que vira o escravo. Né? O que recua vira escravo. Então, esse momento da dialética do senhor e do escravo, né, ele fica, para mim, ele fica claro ali, né? Porque é isso, porque esse substrato ético, religioso, ele também ajuda a manter a situação. A gente não pode fingir que não tem isso. Né? Que ele é o cimento e conforme vai desaparecendo, as pessoas vão lutando, né, contra o que está... É uma boa visão essa sua, ô, Fernando, do Inácio, né? É bom as interpretações, né? As várias interpretações, né? De leitores e tudo mais. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Eu comecei a refletir aqui. Eu falei, poxa, pensando na história do Inácio Lula da Silva, né? Peraí, não, a mãe dele não foi, né? Era uma dona de casa e tal. Mas eu gosto dessas interpretações. Mas no final de tudo, tanto em Torto Arado como hoje, nesse contexto em que a gente vive, se a gente for puxar, tudo cai em cima da terra, né? Tudo é sobre a terra. A gente vem da terra, a gente volta para a terra. As grandes brigas sempre deram por conta de terra, porque Deus não vai criar mais terra, então é algo finito, né? Escasso, é igual o ouro tá aí. Se a gente quer uma cédula, se a gente quer moeda, o governo vai lá e imprime mais. Agora não dá para imprimir mais terra, né? Não dá para imprimir mais ouro, então tudo acaba girando em torno da terra. A gente estava vendo no carro, você citou a ideia de que aqui no Brasil tem fazendeiro que tem um lote de terra que é maior do que a França, né? Do que o país França e tudo mais. Então, olha que coisa louca isso, né? A gente sempre lutando pela terra, arrumando guerra por conta da terra, né? Quando a gente precisa de se desestressar, a gente precisa de uma terapia natural, a gente vai em busca de onde? A gente vai em busca da terra, a gente vai em busca da natureza, né? Basta ter um feriado prolongado, férias, a gente quer o quê? Água, a gente quer mato, a gente, enfim, quer terra, né? Então, desde que o mundo é mundo, o próprio Face da Morte, né? O grupo de rap lá de Campinas fala que Deus não distribuiu escritura para ninguém. Então, quem é que chegou aqui e falou, essa terra é da gente, essa aqui e tal, né? Enfim, então, é algo que é muito complicado, mas a gente vai vencer. A gente está num mês atípico, né, para isso. É A verdade. gente vai chegar lá. Queria agradecer a participação de todo mundo que mandou mensagem. A Giovana Alves, Maria Anunciação Almeida, Johnny Pereira, Valdete Nicomedes Ramos, a Maria também que aqui mandou outra mensagem. Agradecer a participação de todos vocês. Convidar vocês a lerem Torto Arado. Vocês com certeza vão se surpreender. Uma história muito boa, uma história muito emocionante. E pedir agora, já vai dar um pitaco do que vem no mês que vem, Sacolinha, ou não? Vai segurar? Como eu não fechei ainda, vou falar, é surpresa. Beleza, então. Pode falar pro YouTube aqui?
Pode falar do YouTube, pode. Opa. Tem 3 comentários aqui. O Agilmac Abílio colocou assim: André aqui, grande Jason. E o Luciano Melo colocou: excelente bate-papo. Torturado já é uma obra-prima da nossa literatura. E Sacolinha e Jason formam uma excelente dupla de professores. Estou aqui bebendo cada análise. Parabéns. Salve, Luciano. E o Eliazar Silva escreveu: Jason, meu amigo, não esquece de mandar um salve. Salve, Eleazar. Salve, Eleazar. Bom, pessoal, agradecer então a participação. Como vocês puderam observar, Torturado tem aí muitas discussões ainda em cima que renderiam aí horas e horas de bate-papo. Infelizmente o tempo é um pouco curto, né? Quero convidar então novamente a lerem o Torturado, de repente fazer até outros vídeos, né? Isso. A gente pode até refazer vídeos de live debatendo de novo o tema. Mas agradecer a participação de vocês dois novamente aqui, Sacolinha e Professor Jason, e pedir para vocês darem uma saudação final. Bom, eu acho que isso é um momento muito importante, né? Toda escola que eu vou dar palestra, eu sempre incentivo. Eu levo um kit de livros para sortear e para deixar na escola, mas eu falo assim, ó, eu só vou deixar aqui se vocês atenderem o meu desafio. Vocês têm coragem de montar um clube do livro aqui na escola? Aí se eles falar, tem, eu falei, então vou deixar de presente isso aqui para vocês. Por quê? A gente precisa de mais momentos como esse, mais espaços como esse. Porque é como disse aí um candidato à presidência, recentemente, ele falou assim, a gente não precisa de clube de tiro, a gente precisa de clube do livro, sabe? E é isso, a gente faz uns anos que as feiras dos livros, os festivais dos livros do país têm diminuído. E não pode, porque um festival do livro, uma feira, uma bienal é algo mágico, né? Desde a criança até o adulto, o professor, quando entra naquela, ele fala, uau! E é isso que a gente precisa. A gente precisa de um clube do livro, de um espaço como esse, para eu falar uma opinião que ele não concorda e que você venha com uma terceira opinião. E que a gente ri, que a gente chore. E você fala um negócio do Inácio, eu fico pensando, eu falo, pô, porque literatura é isso. É chato a gente parar e ficar lendo assim, sozinho. Mas quando a gente encontra o outro pra gente dividir, é o que é, entendeu? Pra gente dar risada, pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Seja tomando um café, tomando uma cerveja, enfim. Mas a gente precisa de mais espaços como este. Então, eu fico muito feliz quando o pessoal me pergunta assim, mas por que você montou esse projeto? Aí eu falo assim, é para eu tirar o atraso da minha leitura. Porque aí eu leio os livros que eu quero e leio os livros do Clube do Livro também, entendeu? E para ter espaço para conversar, ter gente para conversar também, porque não só porque a gente não quer, mas às vezes a gente não tem tempo para conversar. A gente termina de ler um livro e já vai lá na estante pegar outro livro. E não, termina de ler o livro, vamos conversar sobre esse livro. Vamos trocar uma ideia. E tá faltando muito isso no país. Então, obrigado, Isabela. Obrigado, Fernando. Obrigado, Edgar. Todo o povo do Diário de Suzano aqui por me ajudarem nesse momento a promover esse Clube do Livro. Obrigado aos convidados que sempre vêm. Hoje, muito obrigado, Jason. E tamo junto. Ok. Agora é contigo. Eu quero agradecer, né, a Sacolinha que me pôs essa arapuca. Agradecer ao Robson, né, o pessoal da diretoria de ensino de Suzano, que facilitou para eu estar aqui. E agradecer aos meus alunos do Toshichi Yoshikawa, toda a equipe pedagógica, a Thaís, a Elaine, e o professor Johnny e o professor Eliezer, se eu não falar aí, salve Eliezer. Grande amigo, e é isso aí. Joia. Bom, pessoal, muito obrigado então pela participação novamente. Mês que vem tem de novo mais uma edição do Biblioteca Ostentação aqui com o escritor Sacolinha, um livro novo e também um convidado novo. Pode ser eu também apresentando aqui ou o Edgar, vai depender, não sei, ainda a gente vê depois. Mas muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Lembrando que tem dessa entrevista daqui a pouco.